convite de estar aqui participando desse momento, nessa noite. Para mim é uma honra, né, um prazer estar participando desse momento formativo com todos vocês aqui online. Eu até queria, né, nesse momento, que vocês mandassem aí no chat de onde vocês estão acompanhando, né, essa programação, para a gente ver aí um pouquinho do alcance das cidades que estão participando com a gente. Eu sei que tem gente em Belém, mas eu sei que tem gente em vários outros lugares, tá? Do Brasil, olha só, estou vendo gente de Castanhal aqui no Pará, estou vendo gente de Itamari, na Bahia, Cametá, que mais? Cametá aqui no Pará, no caso, Brejões, na Bahia, Igarapé-Açu, Pará, Salvador, Bahia. É muito bom, né, a gente ter essa conexão aí, ó. Belém, Altamira, no Pará, Rio de Janeiro. E nós temos aqui também, né, a grata alegria, a honra de receber essa noite o professor José Moran, que já até respondeu aí no chat, dizendo que está diretamente de Vila Madalena, em São Paulo, né, professor? Você tem a Maria levantou a mão, não sei se você... Então, nós temos aí a participação dos nossos ouvintes aqui. Vitória do Xingu, a Maria levantou a mão, não sei se ela está pedindo a palavra, ou Está se está... pedindo a palavra, Maria, ou apertou sem querer? Tá. Oeiras do Pará, Anapu, Castelo dos Sonhos, Altamira, Pará. Então, é muito bom, né, ter todos vocês. Alguns estão relatando problema de áudio, mas aqui, para mim, o áudio está totalmente normal também. Então, provavelmente é um problema local. E aí eu vou te dar uma dica, eu vou dar uma dica para vocês. Tentem sair da sala, fechar o aplicativo e entrar novamente, tá? Às vezes isso resolve, às vezes isso funciona. Pode ser um problema local aí da conexão. Local. E se não, tentem aumentar o volume também lá Ou então embaixo. Embaixo isso. tem um alto-falante aí, vocês clicam e aí provavelmente... Exatamente. E às vezes não tem jeito, aí também depende. Nem sempre a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas. E funciona, né? Mas eu não imaginava, anos atrás, que a gente estaria falando com tantas cidades do interior do Pará e de outros lugares, assim, tão facilmente como hoje nós fazemos, apesar de que não é uma... Pessoal, né, nesse momento aqui eu quero fazer aqui a apresentação oficial do nosso convidado dessa noite, professor José Manuel Moran Costas. E o professor José Moran, como é mais conhecido, ele é nascido na Espanha, mas é de coração brasileiro, né, professor? Não, sou naturalizado também. Já está naturalizado sou cidadão brasileiro. desde 87. Olha só, Faz né? muitos anos. Então, é um coração brasileiro, com certeza. Alguém que abraçou esse país e tem colaborado, tem contribuído, tem ajudado, né, através dos seus estudos, do seu pensamento, a construir aí o nosso ensino de ciências nessa GEJ, na Universidade de São Paulo, né? Então, o professor José Moran, ele é pesquisador, conferencista, orientador de projetos de transformação da educação e trabalha, né, com a discussão, com a temática das metodologias ativas, tecnologias de ensino, tecnologias digitais e também os modelos híbridos, tá? De comunicação e de tecnologia. Então, nessa noite em especial, nós estamos dando início a essa aula inaugural do curso de extensão Formação de Professores do Campo, das Águas e das Florestas, ensinando ciências da natureza. A essa aula inaugural, nós vamos já passar a palavra para o professor José Moran, mas antes queria dar umas orientações, né? É importante que todos tenham cuidado com o uso do microfone durante a transmissão, o uso da sua câmera também. E
No decorrer da apresentação, né, da aula inaugural, você pode tomar anotações e também elaborar perguntas de seu interesse, sabe? Aquelas perguntas que, de repente, vão ajudar você no seu projeto de pesquisa. Eu sei, professor, que tem muitos alunos de mestrado aqui, então, de repente, para eles, né, é uma oportunidade única também de ouvi-lo e de poder dialogar, de poder aprender. Então, vocês podem elaborar as perguntas e mandar através do chat, tá? Ou futuramente, após aí a explanação do professor Moran, a gente vai abrir também a oportunidade de fala aqui na nossa sessão, tá bom? Então, eu sou o professor Eric Ribeiro, sou vice-coordenador do programa de pós-graduação em Educação e Ensino de Ciências da Amazônia, uma pós-graduação que trabalha com a formação de professores, com estratégias de ensino para a Amazônia, e é um prazer poder participar desse momento, tá? Professor José Moran, passo a palavra ao senhor nesse momento, para que o senhor possa, então, nos apresentar aí um pouco, né, da sua trajetória e também daquilo que o senhor preparou para compartilhar conosco, tá? E eu vou estar aqui à sua disposição para diálogo, para qualquer outra intervenção que seja necessária, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado pelo convite. Eu nasci na Espanha, meu sotaque, apesar de estar aqui há muitos anos no Brasil, ainda é misturado, porque eu falo muito espanhol também com minha família, amigos que eu tenho lá. O que me trouxe ao Brasil, na época, eu pretendia seguir a carreira religiosa, estudei com os jesuítas na Espanha e pretendia seguir. Fiz filosofia em São Paulo, depois fiz um curso ligado às mídias eletrônicas em Buenos Aires e teologia lá perto de Porto Alegre, em São Leopoldo. Mas depois eu desisti da carreira, achei que não me sentia confortável, principalmente pela ideia de você não poder formar uma família, pelo menos na Igreja Católica, os religiosos não podem. Então eu saí, mas decidi ficar no Brasil, e aí eu casei em São Paulo, pude. Eu era pouco mais, como era no ensino superior, eu tinha um pouco mais de idade do que os meus alunos, então era próximo, e você tinha que ter credibilidade, saber lidar com alunos, mostrar competência, e fui aprendendo aos poucos as estratégias de como envolvê-los, trabalhar o lado afetivo, o acolhimento, um pouco também o humor, trabalhar assim, várias formas de encantamento, que é algo que permanece sempre, que eu vi nos melhores mestres que eu tive sempre, que eram pessoas muito humanas, muito acolhedoras, e ao mesmo tempo te provocavam com grandes perguntas, te faziam pensar. Eu de alguma forma, eu quis reproduzir um pouco esse modelo de professor acolhedor, humanista, e ao mesmo tempo competente. A ideia de que o aluno te respeite também porque vê que você tem algo a dizer, e eu provocava também os alunos com perguntas para que eles pensassem um pouco além. Então, era uma mistura de acolhimento de um lado e de provocação de outro. Então, o professor não é uma babá, não é alguém que está só lá junto com o aluno, mas ele também tem que ajudá-lo a ampliar sua visão de mundo, a colocar-se grandes questões, a abrir horizontes, a desenvolver-se como pessoa. E nisso, como eu tinha feito um curso de mídias digitais e tal, eu fui focando e também me chamaram, eram em cursos de comunicação. Eu trabalhava, às vezes, temas mais teóricos e outras vezes mais práticos,
de tecnologias. E depois, mais tarde, na USP também se repetiu esse processo de trabalhar questões de comunicação, um pouco como reflexão, e outras que eram mais mão. E eu comecei com as tecnologias. Das tecnologias, fui fazendo a ponte para a educação, porque eu era professor, então, como as tecnologias que no começo nem eram digitais, não tinha nem internet, depois chegou a internet, para que vocês vejam que já faz muito tempo que estou em contato com alunos. Então, eu trabalhava assim, teve um texto que eu lembro que eu escrevi na década de, sei lá, década de 80, que era sobre o vídeo na sala de aula. Era o vídeo, ainda não tinha internet, então era o uso do vídeo, primeiro da televisão. Eu escrevia como trabalhar a televisão na sala de aula, depois o vídeo na sala de aula, depois a internet na sala de aula, e agora o celular na sala de aula, e depois agora estamos na IA na sala de aula. Então, eu vim do mundo analógico, eu tenho 79 anos, portanto já sou uma pessoa idosa, mais para lá do que para cá, embora eu tento ainda estar lúcido, acompanhar tudo isso, mas reconheço que tenho uma vantagem em relação aos mais novos, assim que eu acompanhei essas transformações muito de perto, então para mim cada descoberta teve um impacto. Eu vi nascer a TV, sei lá, a cores, porque no começo, na verdade, na Espanha, eu vi nascer a TV preto e branco, porque demorou muito na TV espanhola para acontecer, por questões de política da época, que o que era o presidente na época, na Espanha, não queria que a televisão entrasse, porque tinha medo dos valores democráticos, que trouxesse ideias de renovação, enfim, era um ditador na época. E a gente tinha, assim, cada descoberta ela teve muito impacto, mas sem dúvida o que mais me surpreendeu até hoje foi a descoberta da internet, algo que para nós hoje já é meio trivial, mas quando eu vi primeiro computador conectado em rede, uma rede básica, uma rede pouco, enfim, era por telefone, era demorado, enfim, tudo isso era discada, mas a gente podia fazer pesquisa remota, podia enviar mensagens, era uma coisa assim fantástica. Depois, aos poucos, começou a poder ter uma câmera, então eu falava como aqui, eu não via os alunos, mas eles me viam, e tínhamos o chat, e aí eu lembro de ter feito um curso aí com professores da rede estadual do Pará, e quando era online, eu fui a Belém, fizemos encontro presencial com outros colegas da PUC de São Paulo, eu trabalhei 2 anos lá, e 2 ou 3 anos, e de um projeto, assim, ficamos um tempo em Belém, depois fazíamos remotamente, e nos falavam que a escola iria mudar rapidamente, que as universidades adaptariam o currículo a cada aluno, que cada um estudaria no seu jeito, do jeito que ele precisasse. Enfim, o professor passando para ser mentor, orientador, e tudo parecia tão fácil e que iria acontecer em pouco tempo. E hoje me vejo, assim, 40 anos depois, metade da minha vida, e ainda estamos discutindo as mesmas coisas, gente. Quer dizer, estamos conectados, melhorou muito, assim, nossa infraestrutura, apesar da desigualdade que vocês conhecem, mas estamos conectados, pelo menos aqui, nas escolas em geral, tem
tem alguns momentos em que podemos fazer esses eventos e ok, muito já em casa também, mas a mudança nas escolas e nas universidades ainda é muito, mas muito aquém do que a gente imaginava naquele cenário quase 40 anos atrás. Então, isso para mostrar como a mudança cultural do conceito de escola é difícil, como está enraizado em toda a sociedade que o professor tem que estar lá para falar, para explicar tudo, e que o aluno para escutar. E isso aí me trouxe, assim, me trouxe sempre a preocupação de como agilizar, como ajudar as pessoas a que percebam que podem ensinar de outro jeito. Então, eu sempre trabalhei seguindo meus grandes mestres, né, o Paulo Freire e outros grandes educadores que me precederam, tentar trabalhar primeiro a dimensão humana. Quer dizer, educação é um encontro entre pessoas que se ajudam a aprender. Então, essa ideia do professor que ele mostra um pouco na prática, mostra um pouco no seu jeito, no seu ser, a pedagogia da presença, quer dizer, como ele aprendeu, como é que ele evoluiu na vida, isso para mim sempre foi o grande eixo. E depois a isso você acrescentava estratégias de participação, de atender a cada aluno, de desenhar algumas atividades, às vezes diferentes para grupos diferentes. Então, são estratégias, metodologias ativas, também foi uma coisa que eu fui depois refletindo mais e escrevendo algo sobre isso. E depois vinha toda a possibilidade de usar as tecnologias que eram possíveis. O livro é uma grande tecnologia, o papel também é, mas tínhamos também as digitais, e em cada época nós fomos juntando esses vários eixos, né? Então, o eixo humanístico, o eixo de estratégias, de metodologias ativas e o eixo digital. E é um pouco o tema de hoje que me foi pedido, é falar das metodologias e das tecnologias como parte desse processo, pressupondo que o eixo fundamental, para mim, continua sendo o humano. E essa visão do humano que engloba um ecossistema, o humano que está dentro de uma terra, de um universo que ele é muito complexo, que ele tem que cuidar, enfim, esse para mim é a base, e fico feliz que vocês estejam no mestrado, muitos de vocês, que trabalham com essa dimensão de ecossistema maior. E, então, para não demorar muito, essa era um pouco uma apresentação um pouco de quem eu sou, eu vou passar assim algumas telas para que vocês tenham. Eu não ia fazer uma apresentação, mas depois disse, bom, pelo menos algumas telas. Vejam, metodologias ativas para tornar a escola mais interessante com tecnologias, né? Então, na verdade, eu mudei um pouco o título, mas o que nós queremos é que a escola seja interessante para que o aluno aprenda. Aí vocês veem um exemplo de escola que não é a maioria das escolas. A maioria das escolas não tem um computador por aluno no nosso Brasil, não teste, e eu sei que a realidade da maior parte das escolas, talvez que vocês estão atuando, está um pouco longe do que eu estou mostrando nas ilustrações, mas entendam que tento mostrar algo do que começa a fazer sentido e para onde temos que lutar para ter também, porque o
ter isso hoje é importante para preparar os alunos que vão viver num mundo muito mais digital do que nós fomos. Boa parte do que eu tenho está no blog Educação Transformadora, que é, seguindo Paulo Freire, é o que eu creio que a educação faz, e se ela não nos ajuda a transformar, ela não é significativa. E aí, na ECA, que é a Escola de Comunicações e Artes, não é o ECA, não é o Estatuto da Criança e Adolescente, mas é Escola de Comunicações e Artes. Aí eu fui criando como se fosse o chat GPT, e a resposta vai no WhatsApp, enfim, aí vocês podem conversar sobre o que eu falaria se eu estivesse conversando com vocês sobre educação. E aí, para que vocês vejam que tudo isto vai sendo algo que todos faremos, né? Educamos online. Queria começar falando do Paulo Freire, que eu já citei várias vezes, falando da visão das metodologias ativas para uma educação transformadora, que é um pouco o lema como educador. E essa frase, para mim, é muito significativa, é contribuir para criar uma escola que é aventura. Aventura significa que tem novidades, e que tem uma empolgação, que tem um encantamento. Ela que marcha, significa que se modifica, que ela evolui, não é estática, que arrisca, que não tem medo do risco. E isso, boa parte das nossas escolas são muito previsíveis, muito chatas, pouco encantadoras. Mas escola em que se pensa, então toda essa, ela tem que ajudar a pensar, tem que colocar perguntas, que se cria, então ela tem que ser uma escola muito viva, então através da arte, principalmente das artes, mas em tudo que se cria, resolve problemas, em que se fala, então que o aluno tem vez, tem voz, que se adivinha, portanto que também trabalha um pouco com o imaginário, também com a visão de futuro, e a escola que apaixonadamente diz sim à vida. Então, a gente vai falar das metodologias dentro desse contexto de uma escola que é nosso sonho, e que sempre estamos construindo, e que não é fácil, mas eu creio que é por aí, e esta é a base, e este é o objetivo que nós queremos. Embora nem todo mundo concorde, no Brasil há outras visões de educação, de escola, temos escolas muito autoritárias, muito verticais, muito conteudistas, escola que controla o aluno, em que o aluno não pode falar, em que ele tem que calar a boca, o professor só ele que pode falar. E, infelizmente, eu creio que não é por aí que nós vamos educar o mundo, mas nesta visão de Paulo Freire. E eu também, para colocar as metodologias nesse contexto, eu reforço essa ideia de que o aluno precisa de professores interessantes e inspiradores. Podemos falar de inteligência artificial, podemos falar de tecnologia, de estratégias, mas o principal, que na educação, no fim das contas, interessa, é termos pessoas que inspirem, que são interessantes, que os alunos olham, ser interessantes como pessoas, como docentes e como cidadãos. Então, aqueles professores, não somos perfeitos, todos temos também defeitos, mas somos pessoas que encantam os nossos alunos. Isso faz muita diferença. São professores humanos que transmitam verdade e coerência, então, são coerentes entre o que falam e fazem, que mostram equilíbrio, que não se destemperam por qualquer coisa, que quando um aluno provoca, ele não entra na provocação, ele sabe tirar de letra, e que vivem com uma certa paz também e equilíbrio. Paz, porque não é total, mas mostram que se você aprendeu algo na vida, você tem que mostrar que um certo equilíbrio para lidar também com as dificuldades, com os problemas, enfim,
É isso aí. E se você em algum momento perde a paciência, tal, você recupera depois. E são professores que nos fazem grandes perguntas, nos acolhem e desafiam. Então, aquilo que eu falava no começo, acolher, desafiar, fazer grandes perguntas. Então, é esse cenário em que eu situo as tecnologias. E aí, para tornar a escola interessante, um caminho das metodologias ativas e barra criativas. Ativas não só porque nos movem, mas porque nos ajudam a criar, a ir além, a trazer soluções novas. Então, são estratégias pedagógicas com ênfase na aprendizagem por descoberta. Então, já partimos aqui de uma certa concepção um pouco diferente. Nós estamos acostumados a responder o que o aluno pergunta. E aqui não é dar a resposta, mas é incentivar que o aluno busque a resposta, descubra algo. E todo dia que ele vai na escola, ele deveria chegar em casa e dizer o que eu descobri hoje de diferente. Um investigador, pesquisador, ele tem que investigar, não dar você tudo pronto, que ele vá atrás. Você orienta, mas ele investiga. Nós aprendemos através de desafios. Aprendemos com a dificuldade, não com a facilidade. E um dos grandes problemas que nós temos no chat GPT, em todo esse mundo que nos toca viver hoje, é que eles nos dão tudo muito mastigado, muito pronto. Em 3 segundos te resumem um livro. Ok, faz um resumo e você tem aí os tópicos, mas para aprender em profundidade você precisa de desafio, você precisa descoberta, você precisa resolver problemas. Então, se você fica muito no fácil, fica na autoestrada, você não vai aprender profundamente. Então, você tem que misturar autoestradas com estradas vicinais, estradas pequenas, estradas de terra, porque elas te levam a lugares diferentes. Então, metodologias ativas, elas desenvolveram essas plataformas que hoje são comuns. Até então, a maior parte de nós não usava o Zoom, o Meet e tal, e também não estavam tão desenvolvidos como aconteceu na pandemia. E também, um dos caminhos é o acesso, o domínio e o uso criativo e equilibrado das competências e plataformas digitais, tanto pelos professores como pelos Celestino Freinet, 100 anos atrás, ele já trabalhava com aulas fora da escola, ele levava os alunos para estudo do meio, para aulas passeio, em que eles trabalhavam os interesses, e eles contavam histórias, faziam registros em fichas, nos murais. Eram escolas muito, muito ricas. E uma coisa que me chamou muito a atenção quando li sobre Freinet era que cada estudante desenvolvia também o livro da vida, um caderno de registro da caminhada ao longo do ano, que seriam os portfólios atuais, o projeto de vida. Então, a gente parece que descobriu agora, com a BNCC e tal, o projeto de vida. Já há pioneiros que estavam fazendo isso, talvez com outras palavras, mas estavam desenvolvendo metodologias ativas que influenciaram muito, enfim, o que nós hoje somos. Enfim, não vou aprofundar, mas é claro que algumas formas de fazer isso, metodologias, o aluno se prepara, aula invertida, o aluno pesquisa antes, o aluno se informa antes, e depois, em sala de aula, ele tira suas dúvidas com o professor, mas ele vai participar em projetos, em experimentar, em resolver problemas, em mão na massa, usando
materiais analógicos, papel, madeira, ele pode, e digitais, pode trabalhar com computador e programação, enfim, aí depende um pouco dos recursos, mas, enfim, trabalhar com projetos e projetos que resolvam problemas, por exemplo, da comunidade, esse é um caminho fantástico. Temos também todas as diversas trabalhos em grupo, atividades em grupo, aprendizagem por pares, entre iguais, entre colegas, e aprendizagem em equipes. Aí tem o team-based learning e o peer instruction. Aí são estratégias de como trabalhar em grupos. E aí tem pesquisa individual, avaliação em grupo, discussão, depois prática. Aí você tem várias estratégias, assim. Você tem também todo o mundo lúdico dos jogos, os jogos já pensados para a educação e os jogos que são adaptados para a educação, e todas as estratégias de gamificação, como, sei lá, quando você tem o escape rooms, ou as salas de fuga, vamos dizer assim, onde você tem desafios para você sair de um lugar fechado mais rapidamente. Então, há muito, para uma geração acostumada a jogar no videogame, a jogar no computador, no tablet, no celular, é muito interessante também fazer essa ponte com esse gosto que já desenvolvido para resolver problemas, desafios, histórias, e que pedem que os alunos contem suas histórias, escrevam suas histórias. Então, todas as plataformas, softwares, aplicativos de storytelling, né, de contação de histórias em geral. E eu falei de aprendizagem por projetos, e eu queria dar uma pitadinha conectando com o que eu comecei a falar. O maior projeto nosso é ensinar a aprender a viver. Então, o maior projeto é que o aluno perceba que a vida é nosso grande projeto, e construir uma vida com sentido e propósito. Então, essa ideia da caminhada aqui no meio das pedras e um pouco da floresta, da pessoa com sua mochila atrás, essa é um pouco a metáfora da vida. Você aprendendo a viver, a levar uma vida com significado, que seja útil, você ajudando, colaborando e também desenvolvendo uma vida interessante. E isso faz todo sentido, isso se constrói, não demora tanto. Mas trabalhar essa ideia do Carl Rogers, que era um psicólogo humanista norte-americano, famoso no século XX, que escreveu livros como Tornar-se Pessoa e outros que são importantes. Mas ele, quando estava na década de 80, já um pouco na minha idade, um pouquinho mais, assim, estava começando os 80, década de 80 dele, na década de 80 do século passado, ele escreveu um texto que está num livro chamado Um Jeito de Ser, texto que me marcou muito. Na época eu tinha uns 40 anos, e estava assim um pouco também numa época daquela crise dos 40, o que eu quero ser, se eu quero continuar sendo professor, podia fazer outra coisa, o que eu quero ser depois no amanhã, como quero evoluir na vida. Estava um pouco perdido e um pouco angustiado, e ele escreveu assim um texto que me marcou muito. Quando ele estava já perto do fim da vida, ele dizia: eu estou envelhecendo aprendendo, eu estou mudando algumas das minhas práticas, e eu estou revendo algumas das minhas ideias. E era essa dinâmica que eu dizia: puxa, um homem era tão famoso já, ele continua até o fim da vida aprendendo. Então ele vê que está envelhecendo, que enfim, já tem algumas doenças, a mobilidade não é a mesma,
mas ele é uma pessoa que gosta de aprender e que encontra sentido na vida no aprender, e é um aprender que modifica a prática, modifica as ideias, mexe com os valores. Então, isso para mim foi, acho que trabalhar esse projeto com os alunos, de que nós estamos aprendendo somente para a empregabilidade ou para o trabalho, para que você encontre algo que fazer, isso é importante, mas você aprende principalmente para ter uma vida que seja significativa até o fim. Isso, sabemos que ele tem fim, a vida, mas que ela se torne importante, né? E que aprender a crescer, a tornar-nos progressivamente mais equilibrados, livres e autônomos. Livres até onde é possível, autônomos também onde não seja possível, mas que temos também nossas escolhas e temos também nossa capacidade de evoluir. E pensar que a melhor metodologia ativa que eu posso ensinar é esta aqui. Quanto mais avançarmos em conhecimento, vivências, valores e práticas de vida libertadores, mais ajudaremos nossos alunos e a todos que convivem conosco. Então, a melhor forma de ensinar é você desenvolver um projeto de vida mais maduro, mais autônomo, mais evoluído, porque com isso você consegue trabalhar com os alunos de uma forma muito mais abrangente, eles vão te aceitar, entender, enfim, vai ser legal. Bom, aqui, agora vou correr um pouco mais, porque eu vi que, claro, me empolgo, começo a falar de tudo, mas alguns aspectos, por exemplo, aqui é um conjunto de escolas públicas que eu vi, assim, a diretora de várias escolas lá nos Estados Unidos, mas me chamou muita atenção há 11 anos atrás, em 2014, que eles trabalhavam metodologias ativas e ao mesmo tempo esse modelo híbrido, primeiro com tempos individuais, então os alunos eles faziam um estudo, e claro, eles tinham notebooks e tal, que eles tinham uma plataforma com a qual eles iam fazendo as atividades e o professor via onde o aluno estava, enfim, havia uma tecnologia avançada na época, mas o currículo previa que havia de manhã 2 momentos de tempo individual. Então, eles trabalhavam no começo 1 hora, e depois no final da manhã uma outra, e acho que na parte da tarde tinha um outro momento também de individual. E do restante era trabalhos em grupo, trabalhos em projetos, aplicando, e o professor depois explicava algumas coisas. E uma vez por semana eles tinham mentoria com um professor, e às vezes era em grupo e outras vezes individual. Então, a mentoria era para adaptar o currículo um pouco às necessidades de cada aluno, às expectativas, aos projetos de futuro que esse aluno teria. Então, a ideia da mentoria, que é algo extremamente importante hoje, e também eles faziam muito expedições, 15 dias por semestre, eles iam fora da escola a desenvolver os projetos pessoais em organizações parceiras da escola. Então, são escolas muito, muito interessantes, onde eu vejo as metodologias ativas aplicadas como um projeto estratégico, e não simplesmente só como técnicas, né? Bom, agora, só dar umas pinceladas de algo que vocês provavelmente estão usando um pouco, mas sei que temos muitas realidades aí mas dou uma pitada do negócio do IA. Por que é interessante o IA? Estejam atentos, porque é algo que vai se aprofundar, algo que vai chegar, e desde 2 anos atrás, quem tem celular conectado, ele pode acessar também.
Então, o ChatGPT, o Gemini do Google, enfim, o Copilot da Microsoft, tem assim, várias plataformas bem interessantes, tem outra que se chama-se Claude, é bastante útil na educação. Então, a sala criativa significa a metodologia de pensar que o aluno se prepare antes, ou como falavam aqui nessas escolas Summit, o aluno está em dúvida, mas o básico o aluno vai fazendo e ele vai no seu tempo. Então, a plataforma dá recomendações personalizadas, elas analisam o progresso dos alunos, sugerem materiais conforme as dificuldades. Aí você tem também os tutores, os chatbots que chama. Então, aquela que você pode conversar, você professor e os alunos também. E tem também programas que corrigem tanto testes como redações e projetos. Hoje temos ferramentas bastante interessantes, Letros e outras, de correção. E você está vendo um pouco, tem dados para poder tomar decisões estratégicas, para entender como cada professor ensina, para cada professor aprender com o outro. Então, esse ensinar, dou uma pitada rápida e ensinar com apoio de IA, aos poucos, a IA vai ser uma parceira do professor, quando vocês puderem usar isso para planejar as aulas, para poder depois organizar que cada aluno possa caminhar no seu próprio ritmo, para apoiar a avaliação, para otimizar o tempo, recursos, processos. Hoje, por exemplo, hoje à tarde, eu tinha um livro online de 300 páginas, e eu coloquei lá no chat GPT e no Gemini, fiz nos dois, no Gemini, e eu digo, olha, faz um resumo. Eu não tinha tempo de ler o livro, dizia, me coloca, faz um resumo das principais ideias. Eu dei, assim, primeiro 10 ideias, depois coloquei 20, faz em uma página, depois faz em duas, fui assim, checando, para eu ter pelo menos uma base, depois, quando eu puder, eu vou lê-lo com calma. E a mesma coisa fiz com um vídeo, que era uma live de 1 hora e pouco, dizia o que essa pessoa, nessa 1 hora e meia, falou de mais importante, para ver se eu vou assistir depois o vídeo. Em 2 ou 3 segundos, gente. Quando eu pedi com um pouco mais de refinamento, demorou um pouquinho mais, 30 segundos, você tem um resumo muito completo de um livro de 300 páginas. Então, isso é inacreditável, em questão de otimização do tempo, rapidez, processos. Enfim, é algo que os alunos estão fazendo, muitas vezes para livrar-se de fazer pesquisa, eles tentam copiar, né? E é muito interessante também para ajudar os alunos que têm deficiências, que têm necessidades especiais. Então, tem soluções para quem tem dificuldade de fala, ou tem dificuldade de visão, e, enfim, quem é autista, enfim, aí temos várias soluções que vão nos ajudando, enfim, mas sempre com esse cuidado, enfim, a organizar avaliações, e o aluno também pode fazer perguntas, e ele está programado para não dar resposta direta, mas para trabalhar um pouco o método socrático. Ele tenta ir ajudando o aluno a que ele pesquise e ele reflita antes de você ter uma resposta direta. Então, é muito legal que vocês possam testar essas possibilidades aqui, e gratuitamente. Qualquer professor em todo o Brasil pode usá-la gratuitamente, eu recomendo. Tem uma plataforma também que para testes é legal, é brasileira, tem uma versão que é gratuita, e claro que se é um uso mais intensivo, ela, neste caso, é paga, a apresentação, fazer resumos de vídeo, tudo isso que vocês veem aí,
vocês podem ter. Tem outra americana que chama-se Magic School, Escola Mágica, enfim, o pessoal de tecnologia sempre vendendo soluções mágicas, mas você pode colocar em português. Então, eu estou dando algumas dicas de plataformas que vocês podem testar para experimentar algo que vocês terão daqui para frente, que vão usar muito e que os alunos também vão usar. Enfim, depois, aos poucos, as secretarias de educação vão criar plataformas. O Brasil está agora tentando implementar algumas plataformas que tragam poucos materiais para a educação, mas isso precisa de investimentos, é tempo, não é algo trivial, mas é algo necessário, que a gente possa fazer pesquisa e ter atividades de aprendizagem em plataforma que é usada também para enganar, para mal, e há um perigo, principalmente no ensino privado, a médio prazo, de desvalorização docente, principalmente nas iniciativas, dão muito mais trabalho, por isso que não é tão simples, por isso muita gente não quer fazer, mas é muito mais útil, muito mais interessante. Criar essa cultura da aula invertida é demorado, tem que insistir, mas é necessário. A IA pode favorecer a preguiça ativa, entre aspas. Como dar conta de todos os conteúdos no currículo e das habilidades cognitivas básicas, e como a gente faz isso com metodologias ativas, como equilibrar ambientes de liberdade e de controle do planejamento que você prevê e do planejamento aberto, e pensar. É difícil ajustar todo mundo no mesmo passo, mas é algo que é necessário. Vocês estão aqui, vocês têm interesse. Tem muitos colegas de vocês que não têm o mesmo interesse em aprender um capítulo, o primeiro capítulo, e também tem um texto que é uma conversa com um colega meu chamado João Matar, que é sobre educação híbrida e digital, um diálogo que eu fiz há 1 ano e meio com ele e está transformado em livro e que eu recomendo. E aí vocês têm os meus contatos, se vocês querem eu passo depois a apresentação, que eu queria fazer mais curta, mas termino como todo professor falando um pouco mais, e agora eu vou voltar para, deixa eu ver onde deixei vocês, estou aqui, stop sharing, enfim, eu queria, Eric, ver se isto ajudou ou eu compliquei a vida de vocês, e me desculpem, que eu sei que a realidade de vocês não é tão tecnológica como eu estou apresentando, mas como vocês são líderes na comunidade, é importante, vocês estão fazendo pesquisa, é importante que vocês vão um pouquinho na frente, vocês tentem também mostrar caminhos e dizer para onde que as coisas vão, e que os alunos saibam que vão viver nesse mundo em que esse domínio digital vai fazer todo sentido. Mas se você não tiver tudo isso, o que é fundamental é você usar as estratégias possíveis, analógicas, o que você faz, nas estratégias ativas, que o aluno participa, como esse encontro interpessoal, que ele é fantástico, maravilhoso e pode ser transformador se a gente tiver essa evolução. Se a gente for evoluído como pessoa, para o aluno isso vai ser um grande passo adiante, porque aprendemos muito através do exemplo. Ok? Ok, professor Moran, primeiro, muito obrigado, né, por compartilhar esta aula conosco. Eu não sei se o senhor pôde acompanhar, mas a gente teve muitas manifestações aqui, aplausos, joinha, né? Essas manifestações aí do Google Meet, e também aqui por mensagem no chat, muitas pessoas aqui valorizando
e agradecendo ao Senhor por compartilhar esses momentos conosco, né? Eu, particularmente, gostaria de dizer que para mim foi um prazer, uma honra ouvi-lo e dizer que a sua visão de educação, ela é incrível, né? Nessa perspectiva de olhar para o sujeito de forma humana, nessa perspectiva de que a educação deve ser algo para a vida, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, inspiradora. É inspirador ouvi-lo falar dessa maneira, né? Porque a gente, a gente sabe o poder transformador que a educação tem para a vida e para a sociedade, né? Para a vida Uhum. do indivíduo, mas para a vida da sociedade, que é exatamente esse coletivo de indivíduos. Eu como mediador, né, eu fiz assim algumas anotações, e eu acho que agora é um momento que a gente pode estar tendo assim um diálogo mais aberto. E olha só, pessoal, daqui a pouco a gente vai começar já a fazer as perguntas de vocês aqui, tá? Eu não sei se o Ronaldo vai fazer aí uma triagem das perguntas, porque talvez a gente não consiga abordar todas, né? Tem algumas pessoas que já estão inscritas aqui desde quase o início da aula, a gente vai tentar também abrir a palavra para vocês, tá bom? Mas algumas palavras-chave assim que foram ditas durante a sua aula, durante a sua apresentação, que realmente nos chamaram muita atenção. Primeiro, né, o professor ele tem que ser acolhedor, mas também tem que ser provocador. Acho que essa é Uhum. uma ideia assim que é muito, muito, muito relevante, porque mostra ao mesmo tempo a dimensão humana, mas a dimensão científica, né, a dimensão da construção de conhecimentos. Uhum.